Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Eu sou o evangelista Rafael e é sempre um prazer ter você aqui. Deixa eu te falar algo que vai ser legal pra gente nos próximos dias. Obviamente eu vou intercalar isso, mas a gente vai começar a estudar bem profundamente. Qual que é a minha intenção? Ser talvez o compêndio, a compilação de vídeos mais completa da internet sobre o assunto. Qual o assunto? Livro de Filipenses. Livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. E obviamente eu não quero só ficar em Filipenses, mas provavelmente nós vamos passar um tempo aqui. Vão ser várias aulas falando sobre isso. Então eu espero que seja um vídeo para você, sejam vídeos para você vir conferir, montar sua pregação, ajudar no seu estudo, na sua, seja o que for. Vou montar uma saudação, vou montar uma pregação, um sermão, seja o que for. Eu quero que seja o mais completo possível para edificação, tanto sua quanto minha também, que vou ter que estudar bastante para montar esses vídeos, montar esses estudos pra gente, tá bom? Eu quero começar com uma introdução, que eu já falei demais para abrir o vídeo. Bom, é importante a gente ressaltar, antes de a gente de fato entrar versículo por versículo, que é essa a intenção, é importante a gente ressaltar que a cidade de Filipos era uma cidade extremamente importante da Macedônia. Olha o que diz Atos, capítulo 16, versículo de número 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. O que isso quer dizer? Que a cidade de Filipo era a porta de entrada do continente europeu. Olha a importância disso. Era a porta de entrada para um novo continente, para a nova fronteira que o evangelho estava seguindo. E também era uma cidade extremamente importante pro Império Romano. Alguns chegaram a chamá-la de Pequena Roma. Tanto que Paulo, para evitar a soberba dos irmãos, na carta escreve para eles que a nossa pátria é o céu. Ou seja, olha, tira essa ideia da cabeça aí de Pequena Roma, de que vocês são importantes por causa da cidade do livro. Não, nossa cidade não é aqui, ela é no céu. A cidade ela foi fundada por Filipe II. Mas isso não é importante, porque na verdade, a cidade em si só tem importância de fato pelo que o apóstolo Paulo escreveu a respeito dela. O apóstolo Paulo que deu renome à cidade de Filipos. Ela só é conhecida hoje por nós e por todo mundo por conta da Bíblia, por conta do que o apóstolo Paulo escreveu. E a porta de entrada para o evangelho de fato na cidade de Filipos foi uma vendedora de púrpura que se converteu. Olha o que diz Atos 16, verso 14. Chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha que interessante. A porta de entrada para o evangelho foi o coração dessa vendedora. Mas o que é interessante da gente notar, e eu quero abrir um parênteses aqui, é que o Senhor lhe abriu o coração. Isso é importante para nós entendermos. Porque às vezes as pessoas querem medir, hoje em dia principalmente, tamanho de ministério por quantidade de almas que nós ganhamos. Quantas almas você ganhou? Parece que essa pergunta é como se fosse a medida do ministério. Se eu ganhei 1000 almas, meu ministério é isso aqui. Se eu ganhei 2000, é isso aqui. E aí tem esses pregadores itinerantes que ficam contando quantas pessoas estão se entregando para Cristo diante do altar, como se aquilo pudesse ser contabilizado de fato. A conversão ela é algo tão interno e tão intrínseco que às vezes quem foi lá na frente nos converteu e quem ficou sentado no
banco, ou de pé, ou seja qual for a posição que estava, acabou se convertendo verdadeiramente. Então não é somente o fato de ir lá na frente. Mas o ponto que eu quero tratar aqui é que quem determina o alcance do que nós pregamos é Deus. Se ministério fosse determinado por quantidade de almas ganhas, Jeremias seria um fracassado. Os profetas antigos seriam fracassados. Não seriam homens de Deus. Por quê, Rafa? Porque muitas vezes pregaram e ninguém se converteu. Pregavam e ninguém se convertia. Por quê? Quem abre o coração é Deus. Mas vamos voltar aqui, tá? Fecha o parênteses aí. E ali foi onde o Espírito de Deus abriu o coração daquela cidade, através de uma mulher que era importante dentro da cidade. O Espírito Santo abriu o coração para toda a cidade. Um outro ponto interessante de nós notarmos é que a igreja é formada por famílias. A igreja são onde famílias se reúnem para adorar a Deus. São grupos de famílias, ou são famílias que formam uma família maior ainda, que é a família de Deus. Mas são famílias que iniciam a obra. A gente tem que entender algo que é muito importante. Igreja, ela não se abre, igreja nasce. E geralmente nasce com família. Geralmente é uma família que se predispõe à obra do Senhor e ali começa o ministério. E ali começa uma igreja. E ali começa a obra do Senhor. Logo outras famílias se juntam, outras famílias se juntam, outras famílias se juntam. E ali forma o corpo de Cristo. E aí vai aumentando conforme o Senhor quer. Não é verdade? Mas vamos voltar aqui. Paulo escreve a carta aos Filipenses no ano de 62. Provavelmente de sua prisão em Roma. Aí tem gente que vai dizer que não, que ele estava em outro lugar, mas é bem mais fácil nós entendermos que ele estava preso em Roma, e eu vou falar sobre isso, porque no final da carta aos Filipenses, ele vai dizer que toda a guarda, toda a casa de César saúda a igreja. Então, a ideia de que ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma, ela é muito forte e é mais aceita dentro da academia, tá bom? E de lá, dessa prisão, é onde ele também escreveu Efésios, a própria carta aos Filipenses, Colossenses e Filemão. O texto para isso está lá em Atos 28. Deixa eu ir lá com vocês. 28, versos 16 a 30. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os pais, os príncipes, os principais, meu Jesus amado, os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disseram: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo. E aí vai seguir a história. Mas olha o que diz lá em Filipenses. Eu não deixei aberto aqui. Mas vamos lá. Aguenta a mão aí, fica comigo. Vai ser benção. Filipenses. Eu acho que eu tenho que trabalhar aqui com vocês com uma Bíblia menor. Filipenses, capítulo 4. Aqui, 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha que interessante. E aí, daqui, é uma das bases, obviamente, que nós tiramos de que sim, Paulo escreveu essa carta da sua primeira prisão em Roma. E é interessante, né? O homem era imparável. O homem era um bandeirante do evangelho. Quando Deus o refreia na sua primeira prisão, ele faz com que Paulo não consiga continuar avançando. E o que nasce dessa prisão são
essas cartas poderosas para nós. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Mas vamos voltar lá para Atos 16. Atos 16. Porque Atos 16 basicamente está contando a história de quando Paulo foi a Filipos, né? E ele foi para lá depois de receber um chamado. Olha o que diz o versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Poxa, eu lembro de uma história, eu não vou lembrar quem contou essa história. Provavelmente foi o Luciano Subirá. Estava ouvindo uma ministração dele. Gosto muito do Luciano Subirá, das pregações dele. Ouvindo a pregação dele, ele contou algo. E ele disse que... meio por cima. Ele disse que o Espírito Santo havia lhe dado uma ordem simples. E a ideia dele para ele foi assim: mas pra que eu vou fazer isso? Será que é eu mesmo? Será que é bobeira? E aí ele acabou fazendo uma ordem simples do Espírito Santo. E quando ele fez, o que aconteceu depois foi grandioso. A ideia era o seguinte: se é simples, Deus está mandando você fazer, e for algo simples, faça. Se é algo grandioso, assim como está escrito aqui, faça também. Lembra do caso de Naamã? Naamã queria que fosse algo... eu vou chegar, o profeta vai impor as mãos sobre mim, vai rogar a Deus, e Deus vai bradar do alto, e eu vou ser curado. E quando ele chega lá, o profeta nem olha para ele e fala assim: vai lá e mergulha 7 vezes e tá tudo certo. É isso aí. Ele fala: mas como assim? Às vezes, nós temos visões grandiosas. Às vezes são coisas pequenas. Talvez para Paulo ali e para Macedônia, ele falou: poxa, mas Macedônia? Tá bom. Se eu já estou de viagem, por que não ir para lá? Se eu já estou na missão de anunciar o Evangelho, por que não ir para Macedônia? E ele foi. Ele foi. E é isso que é impressionante na vida de Paulo, e deveria ser para nós. A sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. De ouvir e atender. Muitas vezes, o Espírito Santo fala com a gente coisas simples do dia a dia. Tipo, faça isso. Troca de faixa na rua. Não sai com essa roupa. São coisas simples que a gente fala aí, não, deixa pra lá. Talvez nem seja o Espírito Santo. Mas se é algo tão simples, mesmo que você fique em dúvida se é ou não, por que não fazer? Qual que é o empecilho de fazer? Né? Se é algo simples. Então, a gente precisa ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Mais sensível. Acho que isso é o principal para nós. Só que nem sempre tudo vai ser flores quando a gente está ouvindo a voz de Deus. Isso também é um detalhe importante. Às vezes achamos que por estarmos no centro da vontade de Deus, por estarmos fazendo aquilo que Deus determinou, vai ser tudo fácil. Tudo fácil. Mas olha o que diz o versículo 23, do mesmo capítulo 16 aqui, tá? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Lhes prendeu os pés no tronco. Você conhece a história? Paulo e Silas vão cantar à meia-noite, o que é maravilhoso. Só que estar no centro da vontade de Deus, realizando aquilo que Deus mandou, não é garantia que vai ser fácil. Às vezes vai ser até meio difícil. A verdade é bem essa. Porém, não há nada que Deus não faça que não tenha um propósito. Se a gente seguir aqui, o carcereiro é convertido, não só ele, toda a sua casa. E qual que é o desfecho disso? Pelo menos ali, nesse comecinho da igreja, 2 famílias foram ganhas para o Senhor. 2 famílias importantes. E provavelmente o restante da cidade veio depois. A igreja começa pequena. Provavelmente tinha Lídia, sua casa, o carcereiro, sua casa, que
acabaram sendo os primeiros membros dessa igreja crescente. Então, não despreze os pequenos começos. Às vezes você está dentro de um ministério, dentro de uma igreja, que ela ainda é pequena, e que talvez ela seja pequena por muito tempo, mas não despreza isso. Se é uma igreja voltada em Cristo e firmada em Cristo, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai multiplicar. Só que não é no nosso tempo, é sempre no tempo de Deus. Então, tenha paciência, tenha fé, continua fazendo a obra do Senhor, que vai dar certo. Mas vamos voltar aqui que eu já estou encerrando. Meu Deus, achei que ia ficar mais curto, mas tá jóia, vamos lá. Mas não é muito difícil crer que o tempo de prosperidade da igreja chegou. Não é difícil. A igreja acabou prosperando e tinha um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo. Vou voltar lá para Filipenses, que eu podia ter deixado marcado. Tá bom. Filipenses 4, versículo 15. Olha o que diz. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a igreja floresceu, frutificou e era generosa. Segundo, o carinho que a igreja tinha pelo apóstolo Paulo. É impressionante isso. Como a igreja de Filipos honrava o seu líder, honrava a sua liderança. E honra não tem só a ver com dinheiro, não. Tem a ver com reconhecer, com reconhecimento. Às vezes seu líder não precisa que você dê dinheiro para ele, precisa que você reconheça a liderança dele. Seja um pouco mais manso de coração. Mas, bem, gente, se eu continuar aqui vai ficar longo demais. Acho que como introdução ficou bem bacana essa aula. Poxa, eu acho que ela merece uma curtida aí de vocês. E a próxima aula eu prometo entrar no versículo 1 de Filipenses. Então, por favor, curta, comenta, se inscreva, compartilhe o vídeo. Poxa vida, eu quero me esforçar de verdade para que seja o conteúdo mais completo a respeito de Filipenses que a gente tem no YouTube. Não vou cobrar nada por isso, nada, não vou pedir nada para isso, a não ser que você se inscreva, que você curta, coisa que não custa nada para você, me ajuda demais, amém? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, até o próximo vídeo, fica com Deus e tchau, tchau.